Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Grilo Pavicrow e hoje venho por meio deste para conversarmos sobre cultura. Muito instigada agora com a relação da Copa e alguns filmes, algumas coisas que eu tenho visto, lido em si, eu vejo sobre cultura. Coisas que a gente pode trazer da nossa vida pessoal para o profissional. Para pensar sobre cultura organizacional, como as coisas acontecem, como as coisas se formam, como as coisas se moldam, se desenvolvem, se criam, né? A gente pode entender a cultura de uma forma como um grupo de pessoas assumindo regras, fazendo de um jeito, né, certas coisas em prol de um bem comum, digamos assim. Ou nem tanto bem comum, mas uma questão de senso organizacional, sabe? Um sentido de organização, de estar bem feito e entendido a situação em si. Como que eu vejo a cultura em um país, um estado, coisa assim? A gente tem traços culturais que são mais ligados à tradição de povos que antecederam a gente, né? Então, a gente tem também uma questão, a tradição geralmente ela vem da cultura, do espaço, né? E cultura a gente também pode identificar como a cultura de plantio, né? Que vai gerar frutos, a forma como se consome as coisas em função de um cenário, de onde estamos inseridos, né? No quesito de localização, enfim. A gente pode ver que existem algumas frutas que existem aqui no Brasil que não existem fora. Isso faz parte de uma cultura, né, de hortifruti, mas é uma cultura. E aí que vem a raiz, né, da palavra da cultura, de como que acontece em certas organizações algumas coisas, e nas nossas vidas mesmo. Senso de comunidade, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, assim, e falar sobre beleza, sobre o que é belo, sobre essa cultura do que é o feminino, do que se vê como algo bonito, estampando alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação nesse sentido. Anos atrás, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma cultura de que o cabelo liso era uma ditadura, né? Se chamava até pouco tempo atrás de ditadura do liso. Então, o que fazia com que automaticamente qualquer cabelo que não fosse liso escovado fosse o quê? Feio, né? Então, essa cultura existiu, ainda existe um pouco, mas não tanto quanto a cultura era antigamente, ali, digamos, uns 5 anos atrás, 8 anos atrás. E se perpetuou isso por muito tempo, muitos anos, né? Em função de raízes africanas, a questão do racismo, essas coisas todas, que é perpetuada até hoje. Algumas pessoas tentam quebrar essa cultura? Sim, conseguem também, né? A gente consegue entender isso. Então, eu lembrei disso vendo a série de Eu, Patroa e as Crianças, que existe uma repaginada na personagem da Jay, que ela é a mãe, e ela tá passando por uma fase difícil, conturbada da vida dela, pessoal, onde ela encontra uma pessoa que teoricamente ela não gostava, um pouco antes, né, anos atrás, quando era jovem, e a pessoa tá com a vida muito maravilhosa, perfeita e tal. E ali a Jay tem cabelo cacheado, cabelo crespo, né, e é uma mulher negra, e ela encontra uma outra mulher negra que ela teoricamente admira ou inveja, sei lá eu, com cabelo liso. Obviamente não natural. E aí ela fica deprimidinha por uns tempos e depois, quando ela reage, ela volta, né, e tá com o cabelo cacheado, alisado. E essa situação da ditadura do liso, ela acontece em várias narrativas, né? Essa cultura que segue ali, né? Tem em Sex and the City também,
Carrie alisa os cabelos, o cabelo lindo que ela tem cacheado, lourinho, né? Aquele castanho meio claro, meio louro. E ela alisa aquele cabelo. Tem no Diário da Princesa, a Anne Hathaway também alisa o cabelo, que é quando dá aquela, né, a personagem vem de uma transformação pessoal e aí dá um up, e daí o up dela, basicamente, para mudar a personalidade da personagem, tu desfaz um negócio que é natural, né? O cabelo cacheado dela vira um cabelo liso porque é o up da personagem. E aí, quando a gente para pra pensar sobre essa situação, eu me vi com 15 anos querendo estar arrumada pro meu aniversário de 15 anos, alisando meu cabelo. E não só na minha festa de 15 anos, teve várias festas, vários momentos da minha vida que eu dizia, eu vou arrumar o meu cabelo, o que eu vou fazer? Vou alisar. E antigamente se usava uma lógica de que fazer alguma coisa diferente. Não necessariamente ter um penteado diferente, né, amarrado ou coisa assim com o cabelo. Ele tinha que estar diferente aos olhos de qualquer pessoa. E as pessoas acham automaticamente que para arrumar um cabelo liso, tu tem que cachear. Para tu arrumar um cabelo cacheado, tu tem que alisar. E isso é uma questão da cultura. Se faz assim, mas ninguém... É uma coisa mais automática e ninguém pensa como que é feito. E isso é o significado de cultura. A gente não pensar necessariamente no porquê que tá fazendo, mas entender que precisa ser feito. Que é assim... Sabe aquela coisa de sempre foi assim? Alguma coisa tá dando errado, dando um problema, alguma coisa não tá bem certa, bem definida, aí tu fala, alguém fala assim, tipo, chegando numa empresa, mas isso aqui podia estar, né, sendo feito dessa forma, e daí tem uma outra forma de fazer, e daí a pessoa mais antiga da empresa fala, mas sempre foi feito assim, pra que mudar? E aí a gente vê o pra que mudar, geralmente é o do melhor, né, é pra melhorar as coisas, é pra facilitar, é uma evolução, né? E as pessoas nem sempre estão adeptas, estão, né, ok para mudanças. E isso é a questão da cultura. Por que a gente encontra tanta dificuldade em ter tantas mudanças nas nossas vidas, né? Em país, em sociedade, em vida pessoal, né? Porque a gente precisa mudar. Geralmente alguma coisa que tá errada, a gente precisa mudar. Só que a gente já se acostumou com aquela coisa, mesmo que ela seja errada, que nos faça mal, que não seja tão legal, que demore horrores, né? Tipo um caminho no trânsito. Pegar um caminho que tu já tá acostumado, mas que tu sabe que vai demorar 3 horas pra chegar onde tu precisa ir. Tu pega um caminho diferente, ele te deixa lá em 1 hora. Só que te incomoda pegar um caminho diferente porque não é mais automático. Só que geralmente o automático é o que tá errado. É onde está o erro. Por que a gente se adapta a fazer o automático? Por que a gente não se adapta à mudança? Por que a gente não se acostuma a mudar? A gente fica acostumado com o automático e não se acostuma a mudar. E aí a cultura ela vem muito disso. É exatamente essa situação de sempre foi assim, pra que mexer? Sabe? Deu certo. Deu ali, mas deu certo. Pra que mexer? E a gente faz isso com tudo. Com tudo. E não é uma questão de alguém fazer, é uma questão de todo mundo fazer assim. Todo mundo tem esse pensamento. Raros não tem. E são quem estão causando as mudanças, né? Mas por que a gente encontra tanta dificuldade em fazer isso, em mudar? Porque mexe com uma zona de conforto, que mais que ela não seja tão confortável assim, é uma zona de conforto, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer esse pensamento aqui, porque me veio na cabeça, assim, várias situações, assim, se encaixaram no tema e foram, né, evoluindo para uma matemática maior. Tinham assuntos que eu acabei pensando para colocar aqui que nem eram exatamente da temática, mas que eles entram.
E eu tava há muito tempo querendo falar sobre cultura com vocês também, porque é um assunto muito interessante da gente tratar em função de todas as mudanças que a gente tá vendo no mercado de trabalho, né, questão de homofobia, machismo e coisas assim, porque são parte de cultura que a gente cresceu e desenvolveu, se desenvolveu nela, né, cresceu aprendendo com ela a ser assim, mas que agora são coisas que não são mais cabíveis no mercado, né, não são aceitáveis nem no mercado e nem fora dele. Então eu acho interessante que a gente consiga entender o senso de cultura, como que ele se desenvolve, como ele é criado, como ele é pensado, e como que a gente pode mudar ele, porque também depende da gente, né? E da cobrança também que a gente possa fazer para os superiores. Certo? A gente se vê no próximo vídeo.